Abra comigo então no livro de Gênesis, capítulo 16, ou o livro de Bereshit, né, capítulo 16. Nós vimos ontem, né, quando Deus faz uma aliança com Abraão, então, que ele fala, sai, né, da sua tenda, olha para o céu, enfim, sua descendência vai ser como as estrelas do céu. E foi um momento muito bacana, muito bom. Ele estava preocupado, né, que o herdeiro dele fosse ser lá o Eliezer, o seu Damasceno, né, que nasceu cresceu ali junto com ele. E Deus então tem que reafirmar, dizendo, não será assim, não será do seu jeito, Abraão, será do meu jeito. E falando de seu jeito e meu jeito, aqui capítulo 16 também temos algumas alusões acerca dessa questão de do meu jeito, do seu jeito. É muito comum eu e você falarmos, Deus, eu quero tal coisa, mas não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Tá? Então vamos lá. O capítulo 16, tá? Ele tem aqui poucos versículos, né? São apenas 15, isso? São 15 versículos, 16 versículos. Então é bem rapidinho, diz assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Até aqui, por enquanto, até o final do versos 4, coisas importantes a pontuar nesse texto. Primeiro, queridos, tá? Aqui fala no versículo 1, tá? Que Sara era mulher de Abraão e não dera nenhum filho. E é claro que ela não deu filho. A primeira coisa que você precisa saber, naquela época, era uma honra, né? Filhos sempre foram herança do Senhor. Então, talvez, não digo a razão, mas talvez a primeira grande celebração de um matrimônio, de um casamento, era o nascimento de um filho, né? Um casal que não gerasse filhos, em especial até homens, né? Não que mulheres não fossem importantes, mas naquela época, na cultura, aquela época era muito importante o nascimento de homens, porque eles entendem que os homens é que dão sequência, né, à geração, à dinastia. Os casais que não poderiam ter eram considerados como casais amaldiçoados, porque não poderiam se multiplicar, sendo esta uma vontade do próprio Yahvé, do próprio Deus. Então observe que aqui a Sarai, a mulher, ela não tinha dado nenhum filho para Abraão, por quê? Porque ela era estéril, ou seja, ela tinha um problema físico que não podia gerar. Tá? E aqui então, quando você às vezes está impossibilitado, né? Você quer muito uma coisa, você quer muito, está impossibilitado de gerar isso, você começa a ter as ideias. Lembrando que aqui é o capítulo 16, ou seja, no capítulo 15, Deus já tinha dado uma promessa a Abraão, que Abraão iria ter um filho, tá? E esse filho ia ser, né, grande em todos os seus aspectos. Então aqui, com certeza, ele já tinha comentado com a sua esposa. Então aqui fala também, né, no mesmo capítulo, no versículo 1, que ela tinha uma serva egípcia, lembrando que aqui, alguns capítulos antes, então Abraão tinha ido lá para o Egito, lembra? Que foi quando ele engana Faraó, fala que Sara não era a sua esposa, era a sua irmã, causa o maior problema, Deus pesa a mão dos egípcios. Então agora, né, eles saem de lá e subentende que essa serva egípcia era alguém que foi comprada ou foi dada a eles para servi-los. Então, aqui só fazendo essa menção dessa Agar, tá? Não sabe se Agar foi o nome que Abraão deu, se ela já veio com esse nome, mas enfim, ela veio lá do Egito. Existem tradições, né, culturas antigas que dizem que esta Agar, essa mulher egípcia, ela era filha de Faraó. Sim, era uma princesa, filha ou uma das filhas de Faraó. Como, né, naquela época as mulheres não eram tão valorizadas, né, e que ela teria sido dada, né, assim como muitas riquezas, teria sido dada a Abraão para compensar, né, aquele erro, né, aquela coisa que aconteceu lá no Egito de Abraão entregar sua própria esposa lá aos cuidados de Faraó, tá, para o harém de Faraó. Mas assim, não podemos afirmar, mas é um ponto, né, histórico que existe, tá? Por que isso é importante? Porque se realmente ela era uma princesa, imagina você que é uma princesa no lugar, de repente agora você se vê escravo, né, de outro. Só para você entender um pouco o contexto, porque às vezes a gente vai ler o texto aqui, vai ter uma interpretação, mas quando você tem toda essa riqueza de detalhes, você vai ter uma compreensão um pouco maior e entender algumas ações e reações. Tá? Então agora o que acontece?
então agora Sarai tem uma brilhante ideia. Abraão apoia essa ideia, que é o quê? Né? Ela disse a Abraão: Senhor me impediu de ter filhos. Então aqui a gente vê uma certa provocação, de certa forma, não sei se eu posso usar esse termo, de Sarai a Deus, porque ela está culpando a Deus. Ela está dizendo: a culpa é de Deus. Só que assim, se a culpa era de Deus, o próprio Deus já tinha dito que Abraão ia ter filhos. Ou seja, de alguma forma, aquilo que era uma maldição, aquilo que era um problema, aquilo que era, iria ser revertido à medida que se confiasse em Deus. Mas como o ser humano, as suas características não mudam, né? Nós sempre somos assim, nós acreditamos, mas não confiamos, né? Nós queremos crer, mas não confiamos. Então não há dúvida que Abraão creu, mas não confiou, porque se Abraão tivesse confiado, ele não teria aceito a oferta da sua esposa Sarai, né? Porque quando ela oferece, então, que ele tivesse um filho com a sua serva, ele ia dizer: não, querida, eu creio, né? E eu confio em Deus, Deus vai fazer algo, eu não sei o que ainda. Não, o que acontece? A gente vê que Abraão creu, né? Creu, e por isso ele foi justificado, né? Mas ele não confiou. A confiança tem a ver no esperar. Significa o quê? Que às vezes é fundamental, imprescindível que eu creia e que você creia nas promessas de Deus. Só que não vai adiantar nada se eu creio e você crê, se nós não confiarmos. E a confiança tem a ver com espera, com aguardar o tempo certo para todas as coisas, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quando nós não confiamos, é a hora que nós fazemos isso aqui que Sarai fez. Ela começa a dar ideia. Não, então, já que Deus está com um problema, ela acha que Deus está com um problema, eu vou ajudar Deus, né? Eu tenho uma serva aqui, né? Ela é minha serva, e eu vou sugerir que meu marido então tenha relações com ela, e ela gere um filho, e eu vou ali fazer o parto dessa criança, vou ter ele como se fosse meu filho. A ideia parece ser boa, irmão, se você não pensar no desdobramento que ela traz. Porque qual o desdobramento que ela traz? Por um lado, quando você pensa de forma unilateral, só do seu lado, e aquilo que você quer fazer, você esquece que do outro lado há uma vida, há uma pessoa, há um ser humano, há uma criança envolvida. Porque para pensar, para nós, puxa, né? Abraão foi esperto, né? Foi lá, dormiu com a Agar, enfim, né? A mulher dele deu a dica, ele correu lá e pegou a mulher, tá? E engravidou ela, né? Por outro lado, irmãos, tenta se colocar no lugar da Agar. Se é que ela realmente era uma princesa no Egito, agora então ela vem numa característica de escrava de Sarai, e agora tem que se deitar, né, com o senhor dela, tá? De mais de 80 anos. Tá? Aqui a Bíblia fala assim que ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E ainda se fosse com algum filho mais novo, né? Não, com o velho, né? Para dar um filho para sua serva. Então olha, tenta se colocar no lugar dessa Agar também, irmãos, dessa mulher. Tudo bem, era cultura na época, né? Os escravos tinham que servir. Não, tudo bem, até aí tudo bem, mas o que acontece? Por isso que eu falo, nós sempre temos que pensar que nós até podemos dar ideia para Deus, e até podemos sim propor e realizar coisas em nome de Deus sobre uma promessa dele, mas não da forma que ele faria. Tá? E a coisa acontece, aqui é a maior prova disso, tá? Havia uma promessa, meu marido vai ser pai, tá? Eu posso dar um jeito para isso, eu vou dar minha serva e ele vai ser pai. O que a Sarai não podia contar é que o desdobramento seria o quê? Que Agar então agora, grávida, tendo um filho do chefe, do patrão, né? Ou do senhor, agora então começa o quê? A Bíblia fala assim que ela começa a desrespeitar a sua senhora, né? A sua patroa, né? E começa, por quê? Afinal de contas, eu estou carregando o filho do meu senhor, eu estou fazendo aquilo que a senhora não pôde fazer. E é óbvio, queridos, que neste momento ela ficou grandona, ela falou: pera lá, se eu não usar agora este momento para mim, então é a hora que o quê? Ela começa o quê? A tentar o quê? Assumir uma outra posição, não de servo, mas agora daquela que carrega o filho do seu senhor, tá? Culpa disso? De Sarai, que ofereceu, e de Bedeia, de Abraão, que deveria ter dito não, de ambos? Talvez, podemos dizer que o erro foi de ambos, mas a verdade é que agora existe uma consequência. A gente sempre fala assim, Deus perdoa os nossos pecados, mas a consequência a gente tem que saber lidar com ela. Nós vimos que essa consequência, ela não só trouxe problemas lá, temporal, naquela época, mas até hoje, porque nós vamos ver que, agora aqui à frente, a quem se destina, né, os filhos de Agar, a que povos da terra
que foram eleitos através de Agar e Abraão. Então vamos lá, dando continuidade aqui, versículo de número 5, diz assim: então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, irmãos, nós vemos um homem fugindo das suas responsabilidades. Queridos, o homem, a Bíblia fala assim que ele é o cabeça do lar, é o cabeça da casa, e ainda que haja algumas situações, assim como Adão, né, que a esposa tenha provocado, ou seja, um instrumento, é ele que vai ser responsabilizado, porque ele é o cabeça. Nessas horas não adianta querer transferir o problema. Na hora de virar o zoinho lá com a escrava, né, com a serva, Abraão bem que foi, né? Mas agora então ele vira para Sarai e joga no colo dela como se ela tivesse sido responsável por isso. Não, ambos foram. Ele deveria ter dito assim: olha, então calma lá, eu vou orar a Deus, vou ver o que Deus, ou vou conversar com ela, vou lembrar dela quem ela é, né, nessa relação. Não, o que ele faz? Ele simplesmente agora ele devolve para Sarai, ou seja, aquela que estava sendo ofendida, aquela que estava sendo afrontada, o que é a decisão sobre a vida da Agar e dessa criança. Ah, mas não teve dúvida, né? A palavra do Senhor diz assim que Sarai então começa a maltratar, né, Agar, e essa Agar acaba fugindo, pega o filho e foge, tá? Por quê? Ela não vai ser ali morta, né, ou maltratada, né, ou enfim, o que ela faz? Ela toma aquilo que sabe que é importante, tanto para Sarai como para Abraão, ou seja, o filho, tá? Ainda mais que teve um filho homem, e se manda. Mas o que acontece? Logo no versículo 7, então, acontece o seguinte: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, tá? No caminho, deixa eu virar aqui, no caminho de Sur. Toda vez que a palavra do Senhor fala assim, o anjo do Senhor, irmãos, ela está se referindo, né, ou algum ser de autoridade, não que todos os anjos não tenham autoridade, mas assim, tipo Miguel, Gabriel, né, que são os arcanjos, os principais, ou está falando do próprio Senhor Jesus, tá? Muitas vezes a Bíblia ela usa esse termo, né, o anjo do Senhor, mas não se refere ao próprio Senhor Jesus, tá? Então assim, versos 8 fala assim: ele perguntou a Agar, serva de Sarai. Então olha só aqui isso. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Observe que quando Jesus, ou o anjo do Senhor, ele se refere, ou fala, ou se direciona a Agar, ele coloca o que? A posição que ela está. Ele podia ter falado assim: Agar, né? O que está acontecendo? Observe que a colocação dele foi o seguinte: perguntou-lhe, abre aspas, Agar, serva de Sarai. Como se ele estivesse falando assim: eu sei quem você é. Eu sei que você é serva de Sarai, né? E da onde você vem? Se você é serva de Sarai, gente, não é estranho isso? Da onde você vem? É óbvio, se ela está vindo. Ela está vindo da onde? De uma fuga. Por isso Agar, o nome Agar também significa estrangeiro ou fuga. Sim, o nome Agar significa fuga. Tem também o significado de estrangeiro, ou seja, alguém de fora tentando morar, né, junto com um povo que não faz parte desse povo. Então agora o anjo do Senhor fala assim: Agar, serva de Sarai, né, lembrando ela de quem ela é. De onde você vem? Tipo assim, é óbvio que ele sabe, né? Para onde você vai? Ou seja, o que você está pensando que você está fazendo, né? Você é serva de Sarai, certo ou errado, bem mal, você deve obrigações a ela, você tem que estar lá. E a maior prova disso, irmãos, é que respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Quase que redundante, é a mesma coisa. Tá? Versos 9, disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora. Observe que ele não fala volte para casa, volte para o seu marido, volte para sua família. Não, volta para onde? Para a sua senhora. Ou seja, se você voltar, você está voltando para ser escrava. Você não está voltando para ser a dona da casa. Você está voltando para ser escrava. Então volte para sua senhora. Sujeite-se a ela, que ele dá uma reforçada então ainda nessa missão. Você vai ter que voltar para se sujeitar a ela, tá? Dá a impressão que Deus é mau, né? Não, Deus está colocando em ordem aquilo que estava em ordem. Ou seja, a ordem é que ela era escrava. A nossa referência de escravo hoje é aquela coisa assim da pessoa que é tirada, né? Que teve lá muito dos negros, né? Foram tirados das suas famílias para servir como escravo, ou seja,
tá? Mas aqui no sentido de escravo, né, pode ser também pessoas que se auto-ofereceram. Por exemplo, eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Porque ele me aprisionou? Não. Eu me ofereci. Como é que agora eu quero algumas coisas, eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero me oferecer, outras coisas eu quero ser Senhor. Eu quero mandar na minha vida. Eu falo, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Eu estou dizendo, eu quero ser teu escravo, obedecer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Mas algumas coisas da minha vida eu digo, não vai ser do seu jeito, meu Senhor, vai ser do meu. Ou seja, eu agora então inverti. Né? Eu quero, no nome de Jesus, fazer ele meu escravo e eu seu Senhor, porque eu digo, em nome de Jesus tem que acontecer. Você está entendendo? Tá? Então, olha só, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Vamos continuar aqui. Diz assim, ó. Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Versos 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei também os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Aqui ele diz assim, olha, faz o que é certo, aquilo que você se propôs lá no início, de ser escrava, de ter se deitado com o teu patrão lá, com o teu senhor, você gerou um filho, agora vai lá, sujeita-se à sua senhora, né? Volta para ela, sujeita, porque há uma promessa sobre essa criança também, ele vai ser grande, ainda até diz que ia ser um menino, né? Ele faz aqui a ecografia da criança, fala assim, vai ser um menino, fala assim, vai chamar ele de Ismael, olha quanta coisa que o Senhor revela, né? Fala assim, multiplicarei os seus descendentes, que ninguém o poderá contar. Fala da característica dessa criança, versos 11, fala assim, né? E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ismael significa o Senhor ouve, tá? Versos 12, ele será um jumento selvagem. Pensa um bicho brabo, gente. O anjo está inclusive dizendo a característica, da personalidade dessa criança. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ou seja, um cara briguento, um cara, né, da guerra, tá? Olha só, e diz mais, a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quer dizer, não vai se dar bem com os seus irmãos, tá? Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és Deus que me vê, né? Ela chamou aquele anjo, né? Então aqui ela vê que era Deus que estava falando, por isso que a gente fala que é Jesus que estava ali. Pois disseram, teria eu visto aquele que me vê, né? Ou seja, né? O Senhor. Por isso o poço que fica ali em Cádiz, Ebered, foi chamado de Beer Lahai, tá? Agar teve um filho de Abraão, ele deu o nome de Ismael. Abraão estava em 86 anos de idade quando Agar lhe deu o seu filho Ismael. Queridos, nós vamos ver agora no próximo capítulo, né? Mas o Ismael deriva-se os ismaelitas. Os ismaelitas nós vamos ver que é nada mais do que o povo irmão dos israelitas, né? Que vem da descendência de Isaac, né? Isaac e Jacó mudou o nome para Israel. Então, olha só, descendência de Isaac, Jacó, né, que se torna israelitas, descendência de agora de Ismael, ismaelitas, queridos, ou seja, irmãos que vivem em guerra. É hoje os muçulmanos, queridos, é a Palestina, né? É hoje aquela guerra Israel. Então aí você começa a entender o porquê e essa guerra não terá fim, não adianta, é guerra de família. É briga de família que já foi predito lá atrás. Então deixa Deus cuidar desse negócio aí, porque o negócio é violento, tá? Então, mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui? Tá? Eu quero usar agora a pessoa de Agar para dizer para você o seguinte, né? Se ela foi dada pelo seu pai Faraó, ou se não era o pai dela Faraó, ela não era princesa, coisa nenhuma, enfim, não importa. De alguma forma, tá? Ela estava como serva de Sarai, tá? Seja por vontade própria, porque era bem tratado, porque não sabemos os detalhes, quem sabe, né? Teríamos que pesquisar mais nas origens, nas raízes, ver o que existe mais sobre isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que hoje, de certa forma, nós nos oferecemos a Deus para ser seus escravos, a Cristo para ser seu escravo. Não que ele nos subjugue, não, é que ele quer nos conduzir. Abraão estava conduzindo aquela nação, Abraão estava conduzindo aquele povo, aonde na presença de Deus, aonde Deus os queria. Então é como se alguém falasse, não, eu quero ir junto, né? Nem que para isso eu preciso ser seu servo. Queridos, e no meio do caminho resolve ser senhor. Tá? Então o erro de Agar foi resolver ser senhora, dado momento onde ela não deveria ser senhora. Então eu quero que hoje, nesta manhã, você pare e pense em que área da sua vida você
não se permite mais que Deus seja Senhor na tua vida e te conduza? Por que você começou a ter ideias, né, para ajudar Deus em algo que é óbvio que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir, e você creu? Agora basta você ter confiança. Então, lembra disso, não adianta você ter crido e não ter confiança. Tem pessoas que falam assim, eu creio, mas não confia. Eu creio que Deus é Deus, mas não confia que Deus vai fazer, né? Ah, não, porque se eu não fizer, Deus não faz. Então você não confia nele? Então você não está confiando? Ou será que esse Deus ele é tão fraquinho assim que precisa de mim e de você para dar uma ajudinha? Tá? Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã, acreditar sim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, mas que eu e você precisamos confiar mais nele, tá bom? Eu convido você a confiar mais em Deus, tá? E deixo aqui o meu muito obrigado, o meu abraço, o meu carinho a vocês, e peço que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas e alimentadas no nome santo e poderoso de Jesus, tá? Não esqueça